Então tá, a gente falou um bocado sobre frações parciais, agora vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre algumas aplicações bem importantes de integrais, que é o cálculo de áreas e volumes. Então vamos começar vendo aqui a aplicação das integrais no cálculo de algumas áreas. Imagina que você tenha duas funções, e aí eu tenho o gráfico dessas funções aqui, ó. Uma função f de x e uma função g de x. E aí observa que você consegue delimitar uma área que está entre esses dois gráficos e limitado também aqui no x pela reta x igual a A e x igual a B. E aí você tem essa figura S aqui, ó. Alguém teria alguma ideia de como calcular essa área aí? Ninguém? Aqui essa região S, né, de maneira formal, ela é determinada por todos os pares x e y, tal que o x está entre A e B, e o y, tá assim, então para cada x, o y varia entre g de x e f de x. Então, dado um certo valor x aqui, então nós temos que Então, para esse valor de x, por exemplo, o valor do y vai variar de g de x, que está aqui, até o f de x. Então, para cada x, você vai ter essa variação do y aqui. Então, se eu pego um x aqui, o y vai variar daqui, que é o g de x, até o f de x. Então, ó, você consegue calcular essa área utilizando uma integral. A área da região limitada pelas curvas y igual a f de x e y igual a g de x, e pelas retas x igual a A e x igual a B, onde f e g são funções contínuas, e a função f de x é maior ou igual que a função g de x, para todo x no intervalo AB. Então, a área dessa região é dada pela integral de A até B, de f de x menos g de x dx. Como exemplo, temos aqui, encontre a área da região limitada acima por y igual a e elevado a x e limitada abaixo por y igual a x e limitada nos lados por x igual a 0 e x igual a 1. Então aqui eu tenho o gráfico, ó, da função e elevado a x e tenho o gráfico da função y igual a x, que é uma reta. E aqui eu tenho x igual a 1 e x igual a 0. Então a minha região que eu quero calcular a área é dada por essa região daqui, ó. Então, segundo o nosso teorema ali em cima, eu tenho que essa área vai ser dada pela integral, com x variando de 0 até 1. E aí eu vou pegar a função maior, que é a e elevado a x, menos a função menor, que é x dx. Então, resolvendo essa integral, eu vou ter e elevado a x menos x quadrado sobre 2, x variando de 0 até 1. Isso aí vai dar e
menos 1 sobre 2. Então, isso aqui foi substituindo por x igual a 1. Agora menos, substituindo por x igual a 2, eu vou ficar com... Aqui é um x. Eu vou ficar com e elevado a 0, que vai dar 1. E 0 ao quadrado sobre 2, que vai dar 0. Então, vai ficar só 1 aí. Então, isso aí vai ficar igual a e menos 3 sobre 2. Então, essa vai ser a área dessa região daqui. Tranquilo? Oi? Não, e no caso do nome a gente pode dar o que a gente quiser, né? O nome da função, mas assim, você vai pegar a função que está em cima menos a função que está embaixo. Até porque, ó, por exemplo, se por um acaso eu pegasse a função de baixo menos a função de cima, eu obteria aqui um número negativo. E aí eu teria uma área negativa, né, que não faz sentido. Então, mas ao fazer o de cima menos o de baixo, então o de cima vai ser maior do que o de baixo, e isso aqui vai dar um número positivo. Que aí faz sentido, né, de você ter uma área, né? Vamos a outro exemplo. Encontre a área da região delimitada pelas parábolas y igual a x² e y igual a 2x menos x². Então, só um minuto. Então, olha só. Eu tenho aqui a parábola y igual a x². E eu tenho aqui a parábola y igual a 2x menos x². E olha só, aqui nessa questão, ele não determina os limites de x. Ele fala apenas que é a área da região delimitada pelas parábolas. Então, olhando aqui assim, você vai ter que essa parábola aqui iria crescer para sempre aqui, a daqui iria descer aqui, e aí, que região aí que estaria limitada para essa parábola? Se eu falasse, por exemplo, essa região daqui, ó, seria uma região ilimitada, né? Que a área seria, com certeza, infinito. Ou então, se eu falasse essa área daqui de cima, também seria uma área ilimitada. E assim por diante. Então, a única área que eu tenho, a única região que eu tenho que é limitada, né? Que tem uma área finita, né? É essa região daqui, ó. Então, essa vai ser a região que a gente vai calcular a área. E o que acontece? A gente precisa calcular aonde que as parábolas se intersectam. Então, o primeiro passo seria você fazer x² igual a 2x menos x². Então, o que eu fiz aqui? Eu estou igualando uma parábola na outra parábola, que eu quero saber quais são os valores que eles se intersectam. Então, eu quero saber para quais valores de x que o valor de y vai ser o mesmo para as duas parábolas. E ao resolver isso aqui, né, eu posso isolar aí tudo para o lado esquerdo, vou ficar com 2x² menos 2x igual a 0. Aí eu posso simplificar aqui, né, cortar esse 2 aqui. E aí colocar o x em evidência, eu vou ficar com x vezes x menos 1 igual a 0. Então, nisso aí eu tenho que essa igualdade aqui vai ser satisfeita para x igual a 0
e x igual a 1. No caso de x igual a 0, eu vou ter y de 0, né? X igual a 0 vai dar 0 ao quadrado, que vai dar 0. E no caso de x igual a 1, eu vou ter y de 1 igual a 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então, os pontos onde as parábolas se intersectam são os pontos x igual a 0, y igual a 0, e x igual a 1, y igual a 1. E está aqui no desenho o ponto 0, 0 e o ponto 1, 1. Então, beleza. Então, agora aqui eu tenho esse intervalo aqui e tenho essas duas funções, uma que está por baixo e outra que está por cima. Então, eu vou calcular então a minha área. Então, a minha área vai ser igual à integral. A variação do x aí vai ser de 0 até 1. Então, a integral de 0 até 1. E aí eu vou ter a função de cima, que vai ser a parábola 2x menos x², menos a função de baixo, que vai ser a parábola x². Então, menos o x². Dx. E resolvendo essa integral, vou ter a integral de 0 até 1. Vou colocar o 2 aqui fora, que vai ficar x menos x², dx, vai ser igual a 2 vezes x² sobre 2, menos x ao cubo sobre 3. De 0 até 1. Então vai ficar 2 vezes 1 sobre 2 menos 1 sobre 3, que vai dar 6, 3, 1 sobre 2 sobre 6, que é igual a 1/3. Então essa vai ser a minha área. Alguma dúvida? Vamos a outro exemplo aqui. A figura 8 mostra a curva de velocidade para dois carros A e B que partem lado a lado e se movem ao longo da mesma estrada. O que a área entre as duas curvas representa? Tá, olha só. Primeiro vamos pensar somente no carro A. Então eu tenho esse gráfico aqui. E o que é esse gráfico? Esse gráfico ele representa a velocidade do carro. Então, a princípio, o carro saiu aqui com a velocidade 0 e ele foi acelerando e aumentando a sua velocidade aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, nesse tempo aqui, ele estava a 20 km por hora. Nesse tempo aqui, ele estava a 40, ou seja, após 2 segundos, ele já estava quase a 40 km por hora. Em cerca de 7 segundos, ele estava na faixa de 80 km por hora. Boa tarde. Boa tarde. E aí ele chegou em 100 km por hora em 11 segundos. Então esse carro aqui ele fez de 0 a 100 em 13 segundos. Mas enfim, então esse gráfico aqui representa a velocidade do carro ao longo do tempo. Como aqui o gráfico, né, está subindo, isso quer dizer que ele está acelerando, ele está aumentando a velocidade conforme o tempo vai passando. Ó. Então aqui o tempo está passando em segundos e a velocidade dele está aumentando. Ó. Que esse eixo aqui, y, indica a velocidade. Então, ó,
Quando você tem aqui um gráfico desse tipo aqui, né, que se trata de velocidade, ao calcular a área abaixo do gráfico, o resultado da integral vai ser a distância que ele percorreu. Então, por exemplo, se eu fizer aqui calcular a integral, vamos chamar isso aqui de essa função aqui de V1 de t, melhor, VAT, VA de t. VA de t para ser a velocidade do carro A em tempo t. Então, se eu calcular a integral aqui de 0 até 16 dessa função VA de t, dt, o resultado dessa integral vai ser a distância total percorrida pelo carro A nos 16 segundos. Se eu calculasse, por exemplo, a integral de 8 a 10 de VA de t, dt, isso aqui seria a distância percorrida pelo carro A entre os tempos t igual a 8 e t igual a 10. Ou seja, a partir desse instante até esse instante, essa área daqui, ó, essa área aqui vai ser exatamente a distância que o carro A percorreu nesse período de tempo. Entenderam o que representa a área abaixo do gráfico desse tipo de função que indica a velocidade ao longo do tempo? Todos entenderam? Beleza. Agora, com essa informação aí do que representa a área abaixo de um desses gráficos, alguém conseguiria deduzir aí o que significa, o que representaria a área entre as duas curvas? Ou seja, o que representa a área dessa região aqui, ó? Exatamente. Então, por exemplo, se eu calcular a área dessa região aqui toda até aqui no t igual a 16, porque assim, assumindo que o carro partiu junto do mesmo lugar, ao calcular essa área daqui, eu vou ter exatamente qual vai ser a distância, que assim, você vê que o carro A, ele está indo mais rápido, né? Então, com certeza, ele está tomando distância do carro B. O carro B está ficando para trás. E aí, após 16 segundos, a distância que o carro A vai estar do carro B vai ser dada exatamente por essa área daí. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Não? Ô, professor, Oi. na hora de resolver, vai ter os dados, né? Tipo, velocidade, para encaixar lá ou não? Não, sim, por exemplo, sei lá, aqui você vai ter, se você realmente for ter que calcular, né, a área, você vai ter uma formulazinha para essa função aqui. Seria daí, tipo, a coordenada? Oi? Seria, tipo, por exemplo, a coordenada? De onde está? É... Não, isso aqui, essa função aqui, ela é a velocidade. Daria a velocidade, então. Não, essa função, ela é a velocidade. Tipo assim, ela vai ter uma formulazinha aqui, né, que vai descrever essa curva, que vai te dar exatamente a velocidade do carro em cada instante de tempo. Isso aqui é uma função da... É a velocidade em função do tempo. Entendeu? Então, assim, esse gráfico aqui não tem nada a ver com a posição do carro, sabe? Eu digo, tipo, para resolver a integral lá, entendeu? Sim, o que tem isso aqui? É isso aí, a resolução disso daí. Isso aqui é o cálculo de uma integral de uma variável. Aí, por exemplo, se eu por um acaso falasse para você que a velocidade do carro no tempo de 0 a 16 segundos do carro A, por exemplo, é dado por, sei lá, VA de T, isso aqui é só um exemplo. VA de T igual a raiz de T, por exemplo. Aí você teria que calcular, assim, para calcular a distância que o carro A se deslocou, você calcularia a integral de 0 até 16 de raiz de T dt. Por exemplo, se fosse essa a velocidade. Mas aí eu tô aqui nesse exemplo, eu tô no exemplo bem genérico. Ele não especificou exatamente qual é. Embora ele mostrou o gráfico aqui, né? E você, com esse gráfico aqui, você conseguiria calcular uma certa aproximação, sabe? Por exemplo, eu poderia pegar e dividir esse... Fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu fazer um desenho aqui. Por exemplo, eu quero calcular a distância que o carro A percorreu. Eu não tenho a fórmula exata para poder colocar aqui na integral e calcular. Eu tenho somente esse gráfico aqui. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar, ó, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui. Ó, eu poderia pegar esse quadradinho aqui, e aí pegar esse quadradinho aqui. Aí eu pego agora esse quadradinho aqui. Agora eu vou pegar esse daqui. Agora eu vou pegar o daqui. Agora eu vou pegar o daqui. E assim por diante. E aí o que acontece? Se eu calcular a área dessa região que eu tô meio que pintando aí de vermelho, eu vou ter uma aproximação da distância que o carro A percorreu. E se eu pegasse ainda esses retângulos mais finos ainda, eu conseguiria uma aproximação ainda melhor. Então, eu conseguiria, só olhando para esse gráfico aí, né, pegando esse quadradinho, eu conseguiria achar uma certa aproximação para a minha área, né? Que aí eu calcularia essa área aqui, né? Que aí eu teria que base 1, altura 20. Então ou seja, nesse período aqui, nesse primeiro 1 segundo, ele percorreu cerca de 20 quilômetros, que seria 1 vezes 20. Aí aqui eu teria 1 vezes 30, aqui eu teria 1 vezes 40, e aí eu fazia isso e depois saía somando tudo, e aí eu conseguiria ter uma aproximação de qual foi a distância que ele percorreu, mesmo não conhecendo a fórmula exata, né? Beleza. Então vamos ver outro exemplo aqui, que é um pouco mais interessante, que é o seguinte: encontre a área da região delimitada pelas curvas y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, x igual a 0 e x igual a π sobre 2. Então, olha só,
eu tenho duas curvas, né? Tenho o cosseno aqui e tenho o seno aqui. Então, observe que eu tenho duas delimitações verticais aqui, né? Que eu tenho x igual a zero, que seria essa reta aqui, e eu tenho x igual a π sobre 2, que seria essa outra reta aqui. Então, observa que nesse intervalo aqui, de 0 até π sobre 2, eu não tenho uma função que é o tempo inteiro maior do que o outro, do que a outra. Eu tenho que, até o π sobre 4 aqui, eu tenho que o cosseno é maior do que o seno, mas de π sobre 4 a π sobre 2, eu tenho que o seno é maior do que o cosseno. Então, nesse caso, eu vou ter que dividir a minha região em duas partes, né? Tenho aqui a parte 1 e a parte 2. Então, para calcular essa área total aqui, eu vou ter que dividir a minha integral em duas partes. Eu vou ter que primeiro calcular, né, a área 1, que aí vai ser a integral de 0 até π sobre 4 de cosseno de x menos seno de x, dx, mais a área 2 aí, que vai ser a integral de π sobre 4 até π sobre 2. E aí agora eu vou fazer seno de x menos cosseno de x dx. Alguém tem alguma dúvida de como que eu montei isso aí? Não, né? Beleza. Então vamos calcular essa integral, essas integrais. Então, a primeira integral, eu vou ter seno de x mais cosseno de x, com x variando de 0 até π sobre 4, mais, e agora eu vou ter menos cosseno de x, menos seno de x, com x variando de π sobre 4 até π sobre 2. Então eu vou ter no primeiro aí seno de π sobre 4 mais cosseno de π sobre 4 menos seno de 0 menos cosseno de 0. E na segunda parte eu vou ter eu tenho isso menos isso. E na segunda parte eu vou ter menos cosseno de π sobre 2 menos seno de π sobre 2 menos cosseno de π sobre 4 menos seno de π sobre 4. Aí, eliminando os parênteses, eu vou ter seno de π sobre 4 mais... Vou colocar logo o valor aqui. Seno de π sobre 4 dá quanto? Alguém sabe?
Ninguém sabe? Acho que vai ser raiz de 2 sobre 2, né? Que é 145 graus. Será que é isso? Seno de π sobre 4 mais cosseno de π sobre 4, que também vai dar a mesma coisa. O seno de 0 vai dar 0 e cosseno de 0 é 1. Então aí nesse parênteses eu vou ter 1, então vai ficar menos 1. Mais cosseno de π sobre 2 vai ser 0 e seno de π sobre 2 vai ser 1. Então eu vou ter aí menos 1 dentro do parênteses, então vai ficar mais com menos, vai dar menos. Então eu vou ter menos 1. E aí nesse último parênteses eu vou ter... eu vou ter menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Então eu tenho aí raiz de 2, menos 2, mais raiz de 2, que é igual a... Posso colocar da evidência, vai ficar a raiz de 2 menos 1. Então essa é a nossa área. Alguma pergunta? Então beleza, agora vamos ver uma outra aplicação de integral, que é o cálculo de volumes. Primeiro vamos discutir como é que você calcula o volume de um cilindro, de uma figura cilíndrica. A gente conhece, né, a forma clássica assim, do cilindro. É um cilindro com base circular, onde a base dele aqui é uma circunferência, mas o cilindro ele é muito mais geral do que isso. Você pode ter uma base qualquer, o importante é que você sobe essa base aqui, né? Se você repete essa base aqui na vertical, ao longo da vertical, onde as paredes, né, vão ficar todas verticais, e aí a base, o formato a forma da base aqui, da base de baixo, vai ser igual à base de cima. E aí você pode, então, baseado nisso, você pode ter qualquer formato que você quiser aqui embaixo. Aqui nesse exemplo eu tenho essa figura aqui, como base. Aqui eu tenho o cilindro clássico, que é com a base, cuja base é a circunferência. E aqui eu tenho uma caixa retangular que também pode ser visto como um cilindro, onde a base dele é um retângulo. E como é que você calcula o volume de cilindros? O volume do cilindro é sempre dado pela área da base multiplicado pela altura. Então aqui, por exemplo, se eu tenho aqui essa figura aqui, essa região aqui da base, B1, ela tem uma área A, então o volume desse cilindro vai ser a área da base, que é A, vezes a altura H. Então aqui o volume é igual à área da base vezes a altura H. No caso de um cilindro circular, né, que a base aqui é um círculo, então a gente sabe, e aqui eu tenho que o círculo aqui ele tem um raio R, a gente sabe que a área de uma circunferência de raio R é dada por πr ao quadrado. Então a área da base aqui vai ser πr ao quadrado, e aí eu tenho a altura H. Então o volume do cilindro vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura H. E aqui, no caso da caixa retangular, eu tenho que a área da base é dada pelo lado vezes o comprimento aqui do retângulo. Então eu tenho L vezes W aqui, que vai ser a área da base, vezes a altura H.
Então, vocês observam que sempre eu vou ter a área da base vezes a altura H, qualquer que seja o cilindro. Beleza. Agora vamos ver como que a gente pode utilizar esse conceito, né, de volume do cilindro para tentar calcular o volume de uma figura tridimensional qualquer. Digamos que eu tenha essa figura aqui esquisita. E aí o que acontece? Digamos que essa figura ela está aqui ao longo do eixo X. E aí o que acontece? Aqui, em um ponto qualquer X, eu vou pegar um plano que vai ser perpendicular ao eixo X. E esse plano ele vai fatiar a minha figura. Então ele está fatiando, ele está cortando uma fatia aqui da minha figura. Consegue visualizar isso aí? Então, para esse X aqui, eu estou fatiando essa figura aqui. E aí, ao fatiar, você vai ter uma figura plana aqui, ó. E essa figura plana aqui, ela tem uma área. E eu estou chamando essa área dele aqui de A de X. Então, para cada X, para cada lugar que eu fatiar, por exemplo, se eu fatiar aqui no X igual a B, você vai ter essa região aqui que na figura aqui, né, é uma área menor do que essa de cá. Então, aqui você vai ter uma área maior. Aqui você vai ter uma área menor. Nesse caso daqui, dessa área aqui, eu estou chamando ela de A de B. Então, para cada lugar que eu cortar aqui, que eu fatiar minha figura, eu vou ter uma área diferente. Então, eu estou chamando de A uma função. Esse A aqui é uma função, A de X, que para cada X ele vai me dar a área da fatia que o plano vai fatiar na minha figura. Entenderam até aí o que é esse A de X? Beleza. E o que eu vou fazer? Uma vez que eu peguei aqui um certo XI estrela aqui, estou chamando de XI estrela, e aí eu vou fatiar, né, aqui a fatia nessa altura aqui do XI estrela. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora aqui, ó, algum X aqui vizinho aqui, né? Eu vou pegar essa fatia aqui e vou tentar enlarguecer ela um pouquinho, de modo que vire um cilindro. Então, um cilindro que vai ter o formato da base, vai ser justamente o formato dessa fatia aqui, ó. E aí, uma vez que eu tenho esse cilindro aqui, eu consigo calcular o volume desse cilindro. O volume desse cilindro aqui vai ser a área dessa fatia, que é A de X, vezes a altura do cilindro aqui, ó, que vai ser dada por xi menos 1, que eu estou chamando aqui de ΔX. Então, eu pegar o A de X e multiplicar por esse ΔX, com essa variação do X, eu vou ter exatamente o volume dessa fatia mais grossa aqui, ó, que eu estou tendo. Eu vou ter uma boa aproximação para essa fatia mais grossa. Por exemplo, se eu pegar aqui a esfera, por exemplo, ó, eu peguei a esfera aqui e eu aproximei aqui ela por diversos cilindros aqui, ó. Eu tenho esse cilindro aqui, aí eu tenho esse outro cilindro aqui, e aí eu vou pegar um outro cilindro cá. Mas olha o que acontece. Daqui para cá, eu peguei cilindros mais finos. Eu peguei as fatias mais finas aqui, ó. Então eu tenho aqui um cilindro aqui mais fino, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui. E observe que aqui eu peguei as fatias mais finas ainda. Então observe que quanto mais fino eu pegar, melhor vai ser a aproximação disso aqui da minha esfera. Concorda?
Então, olha só. A gente sabe calcular o volume de cilindros, como a gente viu aqui em cima, né? Que eu pego a área da base e multiplico pela altura. Então, se eu consigo aproximar uma figura qualquer por diversos cilindros, como é o caso que eu fiz aqui com a circunferência, né? Eu estou aproximando ela com diversos cilindros e eu sei calcular a área de cada um desses cilindros. Então, se eu quiser uma aproximação da área da figura como um todo, basta calcular a área de cada cilindro e somar tudo. E aí eu vou ter uma aproximação da área da figura como um todo, né? Então aqui, né, eu poderia criar outras fatias aqui, e aí eu teria vários cilindros aproximando essa figura toda aqui, e aí eu iria calcular o volume de cada um desses cilindros, iria somar tudo e iria obter uma aproximação do volume dessa figura aqui. E à medida que eu aumento a quantidade de fatias que eu estou fazendo, no limite eu vou ter exatamente o volume da figura original. Então, olha só. O volume de uma fatia daquela, de uma coisa desse tipo aqui, ó. O volume disso aí vai ser aproximadamente a área, né, da fatia aqui, dessa região aqui, vai ser essa área, multiplicada pela variação do x, né, que vai ser a grossura da minha fatia. Então, o volume dessa fatia aqui, desse setor, vai ser aproximadamente isso aqui. E aí, o volume da minha figura como um todo vai ser a soma do volume de todas as fatias. Isso aqui é exatamente uma soma de rima. E quando eu faço esse n aqui tender a infinito, eu vou ter exatamente a integral da minha função a. Então, ó, seja S um sólido que está entre x igual a A e x igual a B, se a área da seção transversal S do plano PX, então, o que eu estou falando? Se a área da seção, então, isso aqui é uma seção transversal do plano PX. Esse aqui é o plano PX que está fatiando o meu presunto. Então, se a área dessa seção S, né, que é isso aqui, se a área dele é A de x, onde A é uma função contínua, então o volume de S, que eu estou chamando de V, vai ser o limite quando n tende a infinito dessa soma daqui, que é uma soma de rima. Isso aqui é exatamente a definição da integral de A até B da função A de x. Então, essa integral aqui vai nos dar o volume desse objeto daqui. Observe que no caso de um cilindro, deixa eu fazer um desenho aqui. Conseguiram visualizar uma figura tridimensional aí? Então, olha só. Aqui eu tenho um cilindro circular. Aqui eu tenho A,
B. E aí, digamos que a área dessa circunferência aqui seja exatamente A. Então, a área é A. Então, nesse caso, qualquer fatia que eu fizer aqui vai ter área A, porque isso aqui é um cilindro. Então, essa fatia aqui vai ter área A. Qualquer fatia aqui vai ter área A. Então, esse A aqui, nesse caso, ele é uma constante. Então, é uma função constante. Então, usando essa formulazinha daqui, eu vou ter que o volume desse cilindro aí vai ser dado pela integral. Então, o volume vai ser dado pela integral de A até B da minha área constante, que é A dx. Então, isso aqui vai ser igual a... o resultado dessa integral vai ser A vezes B menos A. E observa que esse B menos A aqui, ele é exatamente a altura do cilindro. Então, eu tenho a área da base vezes a altura do cilindro, que coincide com o que a gente já conhecia sobre volume de cilindro. Então, agora nós vamos utilizar essa noção para poder mostrar que o volume de uma esfera de raio R é V igual a 4 sobre 3 vezes πr ao quadrado. Vamos provar essa fórmula aí, que de fato é isso mesmo. Alguém já viu alguma vez alguma dedução dessa fórmula? Não? Então hoje vai ser a primeira vez que vocês vão ver como que vocês conseguem chegar nessa fórmula aí. Então tá. Eu tenho aqui o desenho de uma esfera. E aí, ó, eu tenho aqui uma seção transversal aqui dela. E observa que qualquer seção transversal dela, que eu fatiar assim, vai ser uma circunferência, correto? Concorda? E olha só. Aqui eu tenho um ponto X qualquer. Então, eu tenho um X aqui. Aqui eu tenho a minha altura Y. E aí eu tenho aqui o meu raio da circunferência. Então, daqui até aqui, ó, eu tenho raio. Daqui até aqui eu tenho raio R, aqui é o valor R aqui, ó. Daqui eu tenho menos R, né, já que o raio é R. Então, beleza. Então, observe que eu consigo formar esse triângulo retângulo aqui. Onde aqui vai ser o lado X. Aqui vai ser uma certa altura Y. E aqui vai ser o raio da esfera total aqui, que é R. E aí eu quero descobrir qual é o valor de Y. E aí a gente usa o teorema de Pitágoras para concluir que, R ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x quadrado mais y ao quadrado. E aí você consegue isolar o y de modo a obter que o y é igual a raiz de r ao quadrado menos x quadrado. Então esse é o valor de y. E esse é o raio da circunferência que forma essa seção aqui. Então aqui para a esfera aqui, no caso, ou melhor, primeiro bora calcular a área dessa seção transversal aqui. Então eu já descobri quanto equivale o raio dessa circunferência, e a gente sabe que a área da circunferência é dado por πr ao quadrado. Então, no caso aqui o r é o y, né? Então eu tenho que a área é dado por π, no caso aqui vai ser o y ao quadrado, que vai ser π. O y ao quadrado vai ser r ao quadrado menos x quadrado. Então esse vai ser o nosso AX. Então, ó,
Eu vou usar também o fato de que a esfera aqui, né, ela está centrada na origem, então o volume do lado de cá vai ser igual ao volume do lado de cá. Então eu vou calcular apenas o volume daqui até aqui, ó. Então eu vou limitar aqui a minha integral de 0 até o R, que é onde acaba aqui a esfera, do meu AX, A de X, dx. Então eu vou ter aqui a integral de 0 até R. O meu A de X é dado por π R ao quadrado menos x quadrado vezes dx. Então, calculando essa integral aí, eu vou ter integral de 0 até R, πr ao quadrado menos πx quadrado dx. E aí eu integro com relação a x, eu vou obter πr ao quadrado x menos πx ao cubo sobre 3, com x variando de 0 até r. Então isso aí vai me dar πr ao cubo menos πr ao cubo sobre 3, que vai dar 2 sobre 3 πr ao cubo. Que é exatamente a fórmula que a gente já conhecia já do volume. Ah, tá. Mas isso aqui é só a metade, né, na verdade. Isso aqui é só, a gente calculou somente a área da metade da minha esfera. Agora eu tenho que multiplicar por 2, né? Então a esfera, a área da esfera toda vai ser 2 vezes isso. Então vai ser 2 vezes isso. Que é igual, agora sim, 4 sobre 3 πr ao cubo. Então esse é o volume da nossa esfera. Alguma dúvida? Agora que vai começar a ficar interessante. Ó. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva y igual a raiz de x de 0 a 1. Olha só, o que ele está falando aqui? Primeiro, você vai considerar a curva y igual a raiz de x. Então, você tem aqui o gráfico da função raiz de x. E ele fala que você quer se limitar de 0 até 1. Então, eu tenho aqui 0 até 1. Então, eu tenho esse gráfico aqui. E eu tenho essa região daqui, ó. Que é a região sob a curva y igual a raiz de x. Então, eu tenho essa região daqui. Agora, imagina eu pegar aqui agora essa região plana aqui e eu rotacionar aqui em torno do eixo x. É como se eu pegar aqui, ó, eu tenho aqui uma região aqui agora e eu vou rotacionar ela em torno do eixo x. Então ela vai formar um cilindro, uma figura cilíndrica, que aqui é exatamente esse desenho daqui, ó. Vocês conseguiram visualizar isso aí? E aí, a gente quer encontrar o volume desse sólido aqui, tridimensional, obtido ao fazer essa rotação aqui. Então, olha só. Como esse sólido aqui foi obtido da rotação de uma figura plana, então, ao você fatiar ele em qualquer lugar aqui, o que você vai obter vai ser justamente uma circunferência. E essa circunferência aqui, alguém sabe me dizer qual vai ser o raio dela? Por exemplo, se eu fatiar aqui numa altura x, qual vai ser o raio dessa circunferência? Alguém sabe dizer?
Ninguém sabe? Por exemplo, ó, se eu pegar esse celular aqui, eu peguei esse eixo aqui e eu rotacionei ele aqui, formando um cilindro. Se eu pegar aqui agora uma fatia aqui do meu cilindro, qual vai ser o raio? Vocês concordam que vai ser exatamente a altura do celular? Se eu peguei o celular e eu rotacionei aqui, formando o cilindro, então, se eu pego aqui do centro, que aqui que é o meu eixo de rotação, até a borda, vai ter exatamente a altura do celular. Então, se eu peguei essa figura aqui e eu rotacionei aqui ao redor do eixo X, e eu peguei uma certa fatia aqui exatamente no X aqui, quanto que vai medir essa altura aqui? Professor, seria metade, não? A metade de quê? De um, que seria a altura do... E qual seria a altura Seria o toda? diâmetro, não? E qual seria o diâmetro? Então, o diâmetro seria 1. 1? Então, tipo assim, em qualquer X que eu pegar aqui, o diâmetro vai ser 1? Não, de acordo com a altura, eu falo. Tipo assim, você tá falando... É porque, só pra... você falou que o raio seria o tamanho todo do celular, assim, colocando. Por que não seria metade? Total não seria o diâmetro todo, não? Não, no caso do celular aqui, o diâmetro seria 2 vezes o celular. Porque eu teria o celular aqui, o celular iria passar aqui, ó, então olha só. Então eu teria isso aqui, eu viria até cá em cima. Então o diâmetro seria daqui até aqui embaixo onde o celular passou. Então o raio é o celular. Agora nesse exemplo aqui, você consegue dizer qual é o raio? Tipo assim, se eu pegar aqui, ó, daqui, então aqui, ó, eu peguei aqui eu fiz uma fatia aqui na minha figura que se formou ao fazer essa rotação aqui. E aí isso aqui me deu uma circunferência. E aí eu quero saber, se eu pegar aqui o centro da circunferência até a borda daqui, qual vai ser o comprimento, você sabe? Raiz de X? Raiz de X. Porque olha só, eu peguei aqui, ó, por exemplo, qual é a altura daqui até aqui? Vai ser justamente a altura aqui no gráfico, né? Já que isso aqui é o gráfico de y igual a raiz de x, então essa altura aqui vai ser exatamente a raiz de x. E aí se eu pego essa parte daqui e rotaciono, né? Então eu vou formar uma circunferência que o raio vai ser exatamente esse tamanho aqui, raiz de x. Então para cada uma dessas fatias aqui, o raio vai ser raiz de x. Beleza? Então, olha só. Para cada x que eu pegar aqui, eu tenho aqui esse raio aqui. Então, eu tenho aqui um x aqui qualquer. Esse raio aqui vai ser raiz de x. Então, a área desse setor aqui, ele vai ser dado por... Então, eu vou ter aqui A de x, a área, vai ser dado por πr ao quadrado. Nesse caso aí, o raio, o r, vai ser raiz de x. Então, vai ser dado por π vezes raiz de x, que é o raio, ao quadrado, que é igual a π vezes x. Aqui como o x, na verdade aqui eu teria que colocar o módulo de x, mas como aqui o x é sempre maior ou igual do que zero, eu não coloco o módulo. Então, o volume desse sólido daqui vai ser dado pela integral com x variando de 0 até 1 de a de x, que é π vezes x dx. Isso aqui vai dar π x quadrado sobre 2 com x variando de 0 até 1,
que vai dar π sobre 2. Então, o volume desse sólido aí é π sobre 2. Vamos a outro problema. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada por y igual a x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0 em torno do eixo y. Então, olha só. Aqui eu tenho o gráfico da função y igual a x ao cubo. Aqui eu tenho a reta y igual a 8. E aqui eu tenho a reta x igual a 0. Então, a minha região, né, delimitada é essa região daqui. E ele está falando que essa região daqui, ele vai girar em torno do eixo y, formando esse objeto daqui. E aí eu quero calcular o volume desse sólido daqui, ó. Então vamos lá. O que você tem que fazer para poder calcular esse volume? Em primeiro lugar, é você pegar uma fatia genérica. E olha só, sempre a fatia vai ser tomada de forma perpendicular ao eixo de rotação. Então, se a figura foi obtida rotacionando em torno do eixo y, então eu vou pegar aqui uma fatia que vai ser perpendicular ao eixo y. Então, eu pego uma fatia que vai ser uma circunferência e eu tenho aqui a fatia na altura y, eu tenho que calcular qual é o raio dessa fatia. E aqui, né, no caso aqui, como eu rotacionei em torno do eixo x, o meu raio ele foi obtido em função do x. Então, para cada x aqui, eu vou ter um raio que depende do x. Aqui, como eu rotacionei em torno do y, então eu vou pegar aqui uma altura y qualquer e vou calcular o raio em função do y. Então tá. Vamos ver quem que vai ser esse raio daqui. O que eu faço? Eu pego aqui a minha figura original, eu pego aqui uma altura y, e aí eu quero saber a distância daqui até aqui. Então, olha só. Oi? Alguém falou uma coisa? Não, né? Então, olha só. Eu tenho aqui essa função aqui, ó, é dada por y igual a x ao cubo. Então, se eu tenho y aqui, qual vai ser o valor que eu vou ter aqui? Aqui embaixo. Se eu tenho y aqui, qual vai ser o valor que eu vou ter aqui? Então, não necessariamente, né? Aqui, ó, olha só, o valor que eu tiver aqui, vai aparecer ele ao cubo aqui. Então o valor que eu vou ter aqui vai ser raiz cúbica de y, exatamente. Raiz cúbica de y. Então, olha só, então aqui vai ser x igual a raiz cúbica do y. Então, qual vai ser a distância daqui até aqui? Exatamente. Então, nesse caso, o nosso raio aqui vai ser raiz cúbica de y. Então, a área dessa circunferência aqui, que eu vou chamar aqui de AX, vai ser dado por π r ao quadrado. No caso aqui, o r aqui no nosso caso vai ser a raiz cúbica de y. Raiz cúbica de y ao quadrado.
Beleza. Então, eu vou ter que calcular a integral. Então, para poder calcular esse volume aqui, essa figura aqui, eu vou ter que calcular a integral de 0 até o 8. A integral de 0 até 8 de π raiz cúbica de y ao quadrado dy, que é igual a, posso colocar isso aqui para fora, integral de 0 até 8 de y elevado a 2/3 dy. Então eu consigo integrar isso aí, né, que vai dar igual a π. E aí eu somo 1 ali, que vai dar 5/3, então vou ter y elevado a 5/3, multiplicado por 3/5, y variando de 0 até 8. Isso aí vai dar igual a π vezes 3/5. E aí eu teria raiz cúbica de 8 elevado à quinta. Raiz cúbica de 8 é 2, então eu vou ter π 3/5. Então, raiz cúbica de 8 é 2 elevado à quinta, que vai dar 32. 32, que é igual a 96 π sobre 5. Então, esse é o nosso volume daquele sólido A. Eu tenho dificuldade porque você fez a questão da integral. Você está dando π, integral de 0 a 8, de y elevado a 2t. E como você chegou em π 3/5 de y elevado a 5? Que olha só, você tem aqui Você tem... Digamos que eu tenho aqui a integral de y elevado a um certo... Sei lá, vou chamar aqui de z. dy. Como é que você integra isso aí, assumindo que o z é diferente de menos 1? Se o z for diferente de menos 1, como é que você integra isso aí? Qual vai ser a primitiva disso aí? Vai ser y elevado a z mais 1 dividido por z mais 1. Nesse caso daqui, né, eu tenho que o meu z é igual a 2/3. Então, z mais 1 vai ficar igual a 5/3. E você dividir por z mais 1, né, então seria a mesma coisa que você multiplicar por 3/5. Que foi o que eu fiz aqui. Entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida? Agora, para encerrar, vamos fazer só mais um casinho aqui. Bom, agora eu tenho aqui uma região R, delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x², e ela vai ser girada ao redor do eixo x. Encontre o volume do sólido resultante. Então, olha só. Aqui eu tenho, esse caso aqui ele é um pouco mais complicado, hein? Eu tenho aqui o gráfico da função y igual a x, que é uma reta, e eu tenho aqui y igual a x². E só um detalhe, né? Se alguém for jantar aqui, né? Essa aula está sendo gravada e eu vou postar depois lá no Moodle o link para o YouTube. Tá, beleza. Então eu tenho essa curva aqui, y igual a x, e eu tenho y igual a x², e aí ele está falando que a região R é delimitada por essas curvas. Então o primeiro passo seria você achar essa interseção aqui, né? Fazendo x igual a x², e aí isolando, você resolvendo essa equação aí, você vai obter x² menos x igual a 0. Então, colocando x em evidência, isso vai ficar
x menos 1 igual a 0. E aí, eu tenho que x igual a 0 ou x igual a 1. Então, aqui nesse caso, essas duas curvas se intersectam nesses pontos aqui, onde x igual a 0 e x igual a 1. Então, a minha região, né, que está delimitada vai ser essa região azul aqui. E aí o que está dizendo aqui é que eu vou pegar essa região aqui e eu vou rotacionar isso aqui ao redor do eixo X. E o que acontece? O que você vai obter aqui, né, vai ser como se fosse vai ser um cone que vai ter um buraco no meio. Ele vai ser um pouco mais gordo, né, aqui em algumas partes, né, e ele vai afinando aqui até essa borda. Mesma coisa aqui, vai afinando até essa borda aqui. Então imagina que essa região daqui, ó, tenta visualizar ela aqui assim, ó. E aí nessa parte aqui interna vai ser oco. Eu vou ter somente essa parte daqui. E aí o que acontece? Como é que eu vou calcular esse volume aí? Eu vou pegar uma fatia aqui do meu cone. E aqui eu estou visualizando essa fatia aí, ó. Eu vou ter que calcular a área dessa fatia aqui, que vai ser um anel. Então eu tenho que pegar a área da circunferência maior e subtrair pela área da circunferência menor. E o que acontece? A área da circunferência maior vai ser dada por essa altura aqui, ó, que vai ser exatamente y igual a x. E a área da circunferência menor vai ser dada por essa altura aqui, que vai ser exatamente x ao quadrado. Então, a área, quer dizer, na verdade o que eu falei aqui agora foi o raio. O raio da circunferência maior vai ser x e o raio da circunferência maior vai ser x quadrado. Então, a área do círculo maior vai ser dado por πr, que é x ao quadrado, menos a área da circunferência menor vai ser π vezes o raio, que é x quadrado, elevado ao quadrado. Então, nisso aqui eu vou obter π x quadrado menos π x à quarta. E aí eu posso colocar o π em evidência aí, vai ficar x quadrado menos x à quarta. Então, essa vai ser a área dessa área sombreada aqui. Então, para calcular agora o volume do nosso sólido, eu vou fazer o x variar de 0 até 1. Então, vou calcular a integral, com x variando de 0 até 1, da minha área que eu obtive, da área daquele anel lá, que é π vezes x quadrado menos x à quarta dx. Eu posso colocar o π para fora aí. E aí a integral vai ser x ao cubo sobre 3 menos x à quinta sobre 4, ou sobre 5. Com x variando de 0 até 1. Isso aí vai me dar π vezes 1/3 menos 1/5, que é igual a π vezes, tirei minha MC aí, que vai dar 15, e aí eu vou ficar com 5 menos 3, que vai ser igual a 2π sobre 15. Então esse vai ser o nosso volume nessa região daqui, que é a região do cone, que aqui tem uma parede um pouco mais grossa aqui, e ele é meio que oco por dentro. Então o volume desse sólido, dessa parte mais sólida, essa parte sólida, vai ser dado por esse valor daqui. Alguma dúvida? Então por hoje encerramos.